Olá, sejam bem-vindas ao AderiCast, um podcast feito de mulheres para mulher que é antenada em saúde, em bem-estar, em beleza e autoestima. Eu sou Amanda Bespalhoc Belotto, fisioterapeuta, diretora da Aderi Saúde Integrada e vou mediar hoje uma conversa com mulheres profissionais maravilhosas e o assunto será um assunto um tanto quanto um tabu, libido. Ou seria a falta dela? Para falar um pouquinho sobre isso hoje, trouxemos um time de profissionais da ADR Saúde Integrada que vai falar cada uma um pouquinho sobre a sua área e sua relação com a libido. Se esse assunto te interessa, fica com a gente. E para começar, então, eu vou apresentar cada uma delas aqui hoje, tá? Começando então aqui do meu lado, Fernanda Savariz Zandonai. Formação em microfisioterapia, tá? Terapeuta integrativa especializada em ajudar mulheres a compreender a si mesmas, suas relações com o mundo e a maternidade de forma mais leve e consciente. Ao lado, Fernanda Ignácio, fisioterapeuta com formação internacional em uroginecologia, especialização em uroginecologia e de parede abdominal, e tem um foco na saúde da mulher em todas as fases da sua vida, com abordagem integrativa e funcional para a reabilitação pélvica e abdominal. Na sequência, a doutora Janaína Ladeira Pereira, médica com foco na saúde integral do paciente, que visa a cura, mas principalmente a prevenção de doenças e promoção de saúde. Ao lado dela, doutora Gabriela Davantel, nutricionista de formação, especialista em saúde do trato gastrointestinal, saúde da mulher e mudança de padrão alimentar. Auxilia mulheres no autoconhecimento corporal e a descobrir a verdadeira liberdade alimentar. Ao lado da Gabriela Davantel, mais uma Gabriela Stachuca, fisioterapeuta dermatofuncional, com especialização, então, em saúde estética, com vários cursos de formação em tratamentos estéticos faciais e corporais. Ajuda mulheres a melhorar sua autoestima. Então, vamos lá para esse bate-papo, né? Vamos começar aqui a nossa conversa, tá? Libido, né? Então, libido. Se a gente pegar aqui uma definição bem basiquinha de dicionário, libido é a procura instintiva do prazer sexual, desejo. Segundo a psicanálise, vamos pensar no Freud um pouquinho, energia que está na base das transformações da pulsão sexual, energia vital, de acordo com Freud. Então, vamos lá, Freud explica, né? Começando aqui, então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre os aspectos da libido, né? O que está influenciando, o que pode influenciar a libido? E cada uma aqui vai ter uma abordagem sobre isso. Afinal de contas, nós somos seres complexos, né? E não pode ser visto somente por um aspecto, muito menos a libido, né? Acho que vocês concordam comigo, né? Tanto é que viemos aqui em vários profissionais de áreas diferentes para tratar um tema, né? Mas de forma bem abrangente e integral, como deve ser, tá? Então, vou começar aqui com a Jana. Jana, a gente falou um pouquinho do que é libido, né? Mas então, o que é a diminuição da libido, né? Pensando na medicina integrativa, né? E os principais fatores que influenciam, então, nessa diminuição. Boa tarde, gente. Uma honra estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto que é tão importante, né? E tão complexo, como nós, mulheres, somos seres complexos e cíclicas, né? Então, nós fazemos parte aí de um grupo que é feito de fases. Participamos de um ciclo de resolução sexual, né? Então, nós temos as fases. A primeira dela é a libido, que seria a vontade, né? Depois, nós teremos a excitação, o orgasmo e a resolução. Todo esse ciclo, ele não precisa ser completo totalmente, e tudo bem, né? Somos mulheres, somos seres independentes e que podemos também aproveitar essa parte da melhor forma possível, tá? Nós temos aí fatores hormonais, fatores metabólicos que também fazem parte desse ciclo, tá? Principalmente da libido. Na libido, a gente tem como um fator muito importante um neurotransmissor chamado dopamina, tá? A dopamina, ela tá ali ligada na libido especificamente,
onde ela age no mecanismo de motivação, prazer, recompensa, né? E os outros neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina, adrenalina, nas outras fases da resolução sexual, tá? Nós também vemos muito no consultório que os pacientes ficam muito preocupados com a parte hormonal, né? Nas mulheres, nós temos, por exemplo, o estrogênio, que na perimenopausa diminui muito. Isso afeta indiretamente a libido, porque acontece uma atrofia genital, uma secura vaginal, a mulher começa a sentir dor na relação, isso vai minando o prazer dela, né? Sintomas vasomotores, por exemplo, que são os fogachos, os calorões, né? A insônia, talvez aí uma hipertensão, uma depressão, ansiedade também vão interferir indiretamente na libido. Outro hormônio que também é muito falado, muito visto, muito especulado é a testosterona, né? A testosterona, ela é um pouquinho acima ali, suprafisiológica, ela traz uma implementação, um incremento na vida sexual. Porém, nós temos que ter muito cuidado com ela, né? Porque também os níveis elevados trazem os sintomas androgênicos que são também trazem malefícios para a nossa vida. Então, alguns medicamentos, por exemplo, anticoncepcionais, orais, né? A própria gestação, elas trazem uma diminuição desse hormônio, né? Então, tem que ter bastante cuidado e parcimônia quando a gente vai falar de hormônio também, né? A gente precisa pensar que a libido, a mulher, a complexidade que tudo isso envolve, ela tem que ser feita de parcialidades que compõem um todo, uma engrenagem, né? Então, não tem como eu pensar em libido e pensar somente em medicação, hormônio, depressão, ansiedade. Eu tenho que pensar num todo. A paciente, ela chega muito no consultório e ela fala assim, doutora, eu não sei nem por onde começar, né? Então, assim, nunca a libido vem sozinha. Ela é só a ponta do iceberg, né? Então, ela vem e fala, olha, eu tô muito cansada, eu tô muito indisposta, eu sinto sonolência, eu sinto dores nas pernas, eu sinto indisposição, meu cabelo tá caindo, né? As minhas unhas não crescem. Então, são várias coisas que elas vão queixando, porque no mundo atual, a mulher, ela é mesmo muito cobrada. Então, nós vemos assim, aqui mesmo, mulheres com filhos, carreira, né? Relacionamentos, tudo isso faz parte de uma cobrança social muito grande, né? Que nós precisamos considerar. Então, a gente precisa considerar, por exemplo, aqui com a Fer, né? A gente precisa considerar como que está a saúde dessa mulher, essa saúde pélvica. Ela sabe sobre isso? Ela sente dor na relação, né? Como que está a saúde intestinal dessa paciente? O que ela come? O que ela deveria comer? Elas falam muito, eu estou constipada, eu me sinto inchada, eu não consigo digerir bem os alimentos, né? A paciente, ela chega muito preocupada com a aparência, há uma cobrança social muito grande quanto à aparência, né? Quanto às crenças, quanto também ao bem-estar, o que ela está fazendo para melhorar tudo isso. Então, não é um fator isolado, a gente precisa considerar o todo. É um todo, né? Né? Então, a gente atribui muito a hormônio, né? Sim, Assim, tudo que sempre vai falar de pensa. libido, tudo que fala de mulher, na verdade, sintomas, e seus hormônios, como é que estão? Exatamente. Né? Mas não é hormônio, nós não Não. somos somente hormônios, não é? Exatamente. Embora eles tenham realmente, né, uma importante função importância. no nosso organismo, mas não é só isso, né? E nunca será só Exatamente. isso, né? Muito bom. Quer complementar mais alguma coisa a respeito? A gente vai batendo aqui com as meninas. Tá. Então, seguindo essa questão aí, né, do que pode estar diminuindo, o que pode influenciar, né, na libido, puxando o gancho da Jana, Gabi, com relação à nutrição, o que os hábitos de vida, como eles influenciam na libido, né, puxando o gancho aí para a sua área, de que forma que você enxerga isso? Vivemos uma vida muito atribulada, como a Jana falou, né? Então, nós mulheres, principalmente, a gente tem essas várias facetas, essas várias funções, e isso acaba gerando uma sobrecarga, que isso faz com que, em vários aspectos, a gente tem que considerar. Primeiro, nós mulheres estamos inflamadas, né? E isso diminui muito, né, a questão da libido, até pela questão da transmissão.
né? Hormônios são mensageiros, eles precisam ser transmitidos, eles precisam, né, passear ali pelo nosso organismo. E aí a gente acaba com o processo inflamatório, a gente não tem isso. Então, a nutrição e os hábitos de vida, eles vão entrar justamente nessa questão, né? Onde a gente vai trazer realmente essa comunicação muito melhor. E algo que eu acho muito interessante a gente falar realmente assim, as mulheres não estão se nutrindo mais, né? E aí, assim, é desafiador a gente pensar, mas as mulheres realmente não estão tendo aquela alimentação onde a gente consegue ter nutrientes para produzir os hormônios. Não vamos falar só de hormônios, mas para produzir os neurotransmissores que a Jana comentou, né? Para produzir os hormônios, para desinflamar esse corpo, para desintoxicar esse corpo. Então, se a gente pudesse trazer, assim, hábitos de vida, eles têm que gerar 4 fatores importantes. Desinflamar esse corpo, ou pelo menos não inflamar, né? Então, assim, vamos falar de não inflamar esse corpo. Trazer antioxidantes, porque nós precisamos realmente ter antioxidantes e neutralizar um pouco dos radicais livres, que o tempo todo nós estamos realmente produzindo radicais livres. Também trabalhar com a saúde gastrointestinal, até para a gente poder fazer a absorção destes nutrientes. Então, eu falei da inflamação, da desintoxicação, da saúde do trato gastrointestinal. E seria isso. Então, assim, a gente precisa pensar nesses fatores. Por quê? Porque isso é primordial para a gente pensar realmente na questão da comunicação da mulher como um todo. Da gente pensar realmente nisso que a Jana trouxe, que você trouxe, que não é um único fator, né? Então, a nutrição, ela entra atuando nisso. A gente precisa ter hábitos melhores, que não são só alimentares. É um bom sono, uma saúde emocional, muito importante. Então, um exercício físico, que é essencial. E aí, tudo isso vai levando... E são hábitos que é interessante quando você pensa na alimentação, no exercício. Quando você pensa na questão do sono, um hábito induz ao outro. E aí, nós vamos realmente fazendo essa comunicação, deixando esse corpo fluir, esse emocional, aumenta a produção de serotonina. E tudo isso gera o prazer, né? Mas é super importante falar, pensando em trato gastrointestinal, pensando em intestino, nutrientes são essenciais. Né? Então, falei um pouquinho do nutriente, ele é essencial para tudo, mas nutrientes são essenciais para a gente poder ter esses hormônios. Então, eu falei da inflamação, que ela vai gerar uma diminuição da comunicação dos hormônios e também dos neurotransmissores. Aí, a gente pensa também na intoxicação, que também gera essa falta de comunicação. E aí, a gente pensa realmente na não absorção, né? Então, assim, as mulheres já não estão absorvendo nutriente. Né? Desculpa, não estão consumindo. E o pouco que consome, muitas vezes não absorve, por quê? Constipada, porque esse intestino está inflamado. Não só a constipação, a gente só olha para a constipação, mas a gente tem um outro lado, que é a diarreia, né? Então, assim, aquelas mulheres que têm aquelas fezes mal formadas, que não são nem diarreias, né? Às vezes falam assim, não tenho diarreia, mas fezes mal formadas, isso já aciona um sinal de alerta de que existe um problema intestinal. E existe uma má absorção. E aí você começa daí todo o problema. Então, o hábito ele precisa ser mudado para que a gente possa restaurar, diminuir o processo inflamatório e não inflamar, porque não é só desinflamar, é desinflamar e não inflamar novamente, aumentar a desintoxicação desse corpo, ter uma eliminação mesmo de toxinas e também garantir uma boa saúde do trato gastrointestinal para fazer a absorção de nutrientes. É que tudo começa pelo intestino, Tudo né? começa pelo intestino. Então, se você não tem uma boa absorção, como é que você vai conseguir formar, né, as macromoléculas, conseguir formar os hormônios, formar os neurotransmissores, enfim. Exatamente. Então, quando a gente fala que o intestino é nosso segundo cérebro, não é à toa, né? Porque dali também começam outras sinalizações importantes para a formação de outros sinalizadores, né? Exatamente. Então, não é à toa que é o segundo cérebro. E né? até porque, Amanda, a gente precisa considerar que a maior parte da inflamação corporal, sistêmica, ela começou no intestino. É isso que eu ia te perguntar. Você começou no começo dizendo que nós somos inflamadas, né? Então, assim, óbvio que os hábitos de vida, hábitos alimentares, acho que são a principal causa dessa inflamação. Mas você elege outros pontos também como fatores importantes para estarmos inflamadas? Até o próprio estresse, né? Até essa própria correria. E é interessante a gente pensar que a correria às vezes não incomoda, né? Porque a gente está tão acostumada a isso, mas o corpo sente. E aí o corpo inflama, né? E aí quem mais sente, como o intestino é o nosso segundo cérebro, quem mais sente é o intestino. E aí ele inflama e aí a gente tem uma cascata ali, não só de processo de inflamação, mas não absorção de nutrientes. A gente tem também no intestino
como um órgão endócrino, então ele também tem produção hormonal. E aí a gente, por exemplo, produz hormônios que são essenciais na sociedade. Aí aquela paciente compulsiva, aquela paciente que come demais, aí gera vários outros desequilíbrios. Então, assim, é isso, é um sistema, e quando a gente pensa na nutrição, a gente tem que falar sobre isso, sobre essa questão da inflamação, da desintoxicação e dos fatores antioxidantes e também dos fatores intestinais. Até porque ninguém quer, né? A Diana falou, você tá constipada, como é que você vai ter prazer, né? Como é que você vai se sentir à vontade? Você tá cheia de gases, como é que você vai se sentir à vontade? Então, eu acho que a nutrição, ela tem essa abordagem aí muito geral nesse organismo, nessa mulher. Então, a nutrição acaba sendo fundamental, assim como todas as outras questões. E não é nem uma questão de sentir à vontade somente, né? Estando com a barriga estufada, com dor, enfim. É de se olhar no espelho e falar, ai, minha barriga tá grande. Ai, eu não tô me sentindo bonita. E aí vem a autoestima, não é, Gabi? Exatamente. Aí vem a autoestima, né? A mulher geralmente fica mais inchada quando tá inflamada, né? Aí tem mais celulite, e aí vai virando um ciclo vicioso, se olha no espelho e não se gosta. E aí como é que fica a libido e a autoestima? Então, Amanda, a mulher passa por diversas fases na vida dela, né? Como nós conversamos. Entre os 20 e 30 anos, o momento que fisiologicamente os hormônios estão mais equilibrados, mas a mulher está numa fase louca de ascensão de carreira, de se preocupar com o seu futuro, né? E tudo isso vem trazendo uma ansiedade, alguns casos depressivos, né? Nessa fase é comum, às vezes, a mulher ter um aumento de peso, né? Às vezes, um diagnóstico de lipedema, o que muito tem acontecido, né? Que também tem relação com inflamação. Com a inflamação, exatamente. Estrogênica, dos hormônios. Passado os 30, 40 anos, que a mulher já está, ufa, né? Não, aí chega o período que ela tende à maternidade, né? Então, o seu corpo, nesse momento, vai mudar muito. Então, um ganho de peso, um aumento do abdômen, né? Em futuro, uma futura flacidez de pele, um aumento de celulite na pele, de flacidez, né? E aí, passados os 40, 50 anos que a mulher entra no climatério, os hormônios já não estão mais tão a seu favor, né? A gente, de fato, tem uma queda na produção do colágeno, que é uma proteína que traz firmeza à nossa pele, né? Então, nesse momento, as queixas frequentes doutor, eu tô sentindo que a minha pele tá derretendo, que o meu rosto tá flácido, o meu corpo tende a ficar mais flácido, né? E passados os 50 anos, a mulher segue vendo o seu corpo mudar diariamente, né? E depois disso tudo, como a mulher se olha no espelho e vê que o seu corpo mudou, já não está mais com aquele ar de jovialidade, como isso não vai influenciar na sua autoestima, né? Com certeza vai influenciar na sua imagem, na forma com que se relaciona com as pessoas, né? Porque a gente tem que pensar que quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está bem com a nossa imagem, todas as áreas da nossa vida são refletidas por isso, né? Durante todas essas fases, a mulher assume um papel de mãe, de esposa, de empresária, né, profissional. E aí, às vezes, ela esquece do cuidado com ela mesma. De fazer um cuidado estético, um cuidado no seu corpo, no seu rosto, né? Às vezes a mulher se olha e, às vezes, nesse momento, né, de uma relação sexual, tem vergonha de colocar uma lingerie, de, às vezes, estar com a luz acesa, né? Por quê? Porque tem vergonha do que o outro vai pensar. Mas isso está diretamente ligada com o que ela sente, né? A percepção dela a percepção com dela com o corpo, exatamente. Às vezes o homem nem vai olhar para isso, para aquele excesso de celulite, para aquela gordurinha a mais, né? Então, estar bem com ela mesma, cuidar do seu próprio corpo é muito importante. Por quê? Ela vai aumentar a sua segurança, né? Vai ter mais coerência nas suas relações, vai ter mais autoconfiança, vai se sentir uma mulher mais segura. Exatamente. Então, a autoestima está totalmente ligada a libidos, né? De forma alguma. A energia é vital, né? Não adianta, né? Exatamente. Então, assim, está totalmente, intimamente ligada, né? Bacana. E pensando aí em assoalho pélvico agora, já falei com as duas Gabrielas, agora são as duas Fernandas. Aqui a gente trabalha de dupla, né? De 2 em 2, nomes iguais. Fer Ignácio, né? Vamos falar um pouquinho da parte pélvica. A fisioterapia trabalha muito com a questão de função,
né? Então, seja qual for a especialidade da físio, a gente pensa em função. Vamos falar um pouquinho, então, da função do assoalho pélvico, o quanto isso impacta na libido, quais são as relações, então, que a gente tem, né, dos músculos do assoalho pélvico, enfim, né, a sua área, qual a relação que existe com a libido? Então, dentro da nossa pelve, nós temos grupos musculares, né? Indo lá da parte da frente, próximo à clitóris, até lá atrás, a região anal, nós temos esses grupos que são responsáveis por nos dar uma resposta à nossa sexualidade. Então, olha que bacana, nós temos músculos que trabalham a nosso favor, pensando nessa questão da nossa função sexual. Mas para que eles, né, nos ajudem nessa questão, é necessário que eles estejam exercendo bem, como você falou, a função deles, né? Então é necessário que eles estejam saudáveis, é necessário que eles tenham uma boa qualidade. No momento da contração, no momento do relaxamento, é necessário que esses músculos tenham uma coordenação, um aporte sanguíneo para que todas essas fibras musculares, toda essa fáscia que recobre essa musculatura, né, esteja bem elástica. Então, quando esses músculos eles se apresentam de uma forma funcional, durante a relação sexual, a mulher tende a ter uma sensibilidade maior. Ela vai conseguir aí, como a Jana falou, sobre as fases da resposta, né? Durante as fases de desejo, de excitação, de orgasmo, da resolução, a mulher ela vai conseguir ter uma lubrificação mais satisfatória de início ao final. E também vai ter orgasmos mais intensos, ou seja, uma boa qualidade dessa musculatura significa que a mulher vai ter um prazer sexual, vai ser gostoso. E o cérebro, então, vai entender isso como sendo algo positivo. Então, tudo que é gostoso, né? Tudo que é prazeroso, o meu cérebro vai dar o comando de, eu quero repetir. E aí, então, a mulher vai ter essa libido positiva. Do ponto de vista funcional dessa musculatura, ela vai querer continuar tendo a relação. Agora, se esses músculos, eles se encontram ou muito fracos ou muito tensos, né? Então, aí que a gente tem uma disfunção, o que vai acontecer? Então, vamos pensar uma musculatura muito fraquinha. Se essa musculatura está muito fraquinha durante a relação sexual, a mulher, ela não vai ter a sensação, né? Ali do atrito positivo entre o pênis e a região vaginal. Ela não vai conseguir ter essa lubrificação do início ao final das fases, né, da relação sexual. E quem dirá, então, ter um orgasmo, né? Então, do mesmo modo que se tiver um excesso de tensão, né, uma musculatura muito tensa, então, no momento da relação sexual, é necessário que essa musculatura do pavimento pélvico, ela esteja relaxada, né? Se essa musculatura, ela está contraindo ao invés de relaxar, nesse momento penetrativo, a mulher pode ter ou algum desconforto ou dor. E aí, quem é que vai querer ter relação sexual tendo dor? Então, o cérebro, ele vai entender que é algo negativo, ele vai fazer com que o corpo, né, tenha uma resposta ali de proteção, né? E aí, essa mulher, ela pode entrar num ciclo. Então, num ciclo onde ela tem a relação, ela sente dor, aí ela vai ter o medo, ela vai ter a frustração e aí ela vai tensionar mais essa musculatura. E se ela não sair desse ciclo, essa bola de neve vai aumentando cada vez mais, né? E aí a fisioterapia pélvica, então, ela entra como uma aliada bem importante da mulher quando essa baixa da libido estiver relacionada a essas disfunções sexuais, para que a gente reorganize, para que a gente reprograme, para que a gente melhore essa função dessa musculatura. E aí, do ponto de vista, né, cinesiológico funcional, essa libido, ela volte a aparecer e volte a ser positiva para a mulher. Perfeito. E somado a tudo isso, vem a questão também do conhecimento, né, da mulher sobre o assoalho pélvico. Sim. Né? A gente percebe, eu acho que você muito mais, com certeza, que as mulheres não conhecem o próprio corpo. Não conhecem. Na prática clínica, é muito comum, né, durante as conversas com as pacientes, que elas relatam, Fernanda, eu nunca peguei o espelhinho
para eu dar uma olhadinha na minha vulva. E aí, a primeira linha de tratamento, né, para qualquer disfunção, né, de pavimento pélvico, é uma aula de anatomia para essa mulher, né? Como é que eu vou desenvolver uma consciência corporal se essa mulher desconhece essa existência? Então, se essa mulher, ela nunca teve o hábito de pegar o espelhinho e olhar ali na vulva, imagina ela pensar que internamente essa vulva existem músculos do pavimento pélvico, né? E aí existem diversos fatores, né, que podem fazer, que a gente pode citar aqui. Mas por que há tanta falta de conhecimento dessa musculatura, né? Primeiro, existem as questões de tabus, né, de crenças. Então, aquela questão de quando a criança começa a ter as percepções do corpo dela e ela descobre os buraquinhos, né? Ah, então tem um buraquinho do nariz, tem um buraquinho da orelha, e ela começa a ter essas percepções corporais. Ah, e quando eu faço xixi, fica quentinho, e aí coloca a mão onde faz xixi. Nossa, quando eu faço cocô, tem um buraquinho ali. Qual tom é dado para essa mulher? Não pode, Não né? posso, cruze a perna, não pode, é sujo, não senta para fazer xixi, espera para chegar em casa. Então, qual tom lá na infância foi dado a essa mulher? E se essa mulher, durante as fases da sua vida, ela não teve um clique ali de mudança de falar, não, mas não é uma região suja, é uma região que eu preciso conhecer, né? Então, e aí, né, Amanda, as crenças, elas são criadas. E nós que trabalhamos, né, com as mulheres, precisamos desconstruir essas crenças, fazendo com que, então, parta do princípio do básico, dela entender, né, na minha área, a questão anatômica, do que ela é formada, né? Que essa musculatura, veja como essa musculatura é importante, como essa mulher não vai conhecer essa musculatura se é uma musculatura responsável pela mulher não perder xixi, pela mulher não perder fezes e nem gases, e é uma musculatura importante para que ela tenha uma boa função sexual. E aí, tudo que eu não conheço, eu não cuido, eu não treino. Outro fator, Amanda, é em relação à questão dessa educação sexual. Quando a gente fala em educação sexual, ela está muito ligada ou a doenças sexualmente transmissíveis ou então a questão de métodos contraceptivos, né? Mas pensando na educação sexual da saúde pélvica, ainda está muito a desejar, né? Então, são multifatores, mas eu brinco que nós da área da saúde que trabalhamos com a mulher, a gente tem a obrigação em fazer com que haja essa abertura de leque para a mulher e a partir desse autoconhecimento, ela começar a despertar sua sexualidade de uma outra forma, de uma forma mais segura, de uma forma mais saudável. Porque quando eu não conheço algo, eu terceirizo. Então, se eu não sei o que me gera prazer, como é que eu vou conseguir dialogar com o meu companheiro para ele saber o que me gera prazer? E aí há muita terceirização em cima dessas crenças e tabus, né? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante e é uma das, né? É a linha, né? É o padrão ouro de início do tratamento da fisioterapia pélvica, é levar a mulher esse autoconhecimento dessa musculatura. Perfeito, né? Então, a gente tem que começar a pensar na educação, né? Das nossas crianças hoje, para poder, né? Termos mulheres no futuro mais resolvidas, com maior conhecimento a respeito de si mesma, né? Acho que o futuro depende da gente agora, né? Da criação dos nossos, dos pequenos também, que a né? nossa geração, né? A gente ainda Fala vem, mais, né? Então, geração ainda de 40, 50 anos, ainda a gente pegou alguma coisa de tira a mão, Sim, não sim, fala, totalmente. né? Então, as gerações que estão vindo agora, né? Muita coisa, né? Já foi desmistificada em relação a isso. Isso é ótimo para a saúde feminina, né? É necessário. A gente traz muita coisa de muitas gerações anteriores, né? E que a gente fala em geração, a gente pensa na Fernanda aqui, né, Fer? Na Fer Savariz. Exato. E, Fer, puxando um pouquinho o gancho aqui para a questão das crenças, os tabus. Então, de que forma que a microfisioterapia, né, a terapia integrativa, olha para isso, para a mulher? Na verdade, assim, eu estava escutando a Fer falar, né, e é exatamente isso, né? E eu iria até um pouquinho mais a fundo, né? Porque quando a gente olha para essas mulheres, tem todas essas crenças, né?
essa questão da nossa infância, né? As mulheres 40 anos aí, até as de 30, eu acho que ainda passaram por isso, né? Então, assim, não só o não coloca a mão aí, né? Ah, menina não senta de perna aberta, menina não pode andar no balanço porque aparece a calcinha. Então, assim, tem tantas coisas que a gente ouviu, né? E que as nossas mães, que as nossas avós contam, mas tem coisas muito mais intensas que, por mais que a gente não fale, elas ainda estão lá no nosso inconsciente, né? Se a gente for olhar de uma maneira mais histórica, as mulheres, elas não tinham o direito ao prazer, né? A sexualidade era para a procriação, né? E quando a gente fala de libido, a gente está falando do prazer, mas não está falando só do prazer sexual do ato em si, né? A gente está falando dos nossos desejos também para a vida. E essas mulheres, elas não tinham também o poder de decidir, elas não tinham o direito de escolha. Então a gente tem muitas outras crenças que elas acabam ainda indo para esse lugar. Então, assim, tem a questão de que a sexualidade era para procriação, e aí hoje em dia, se a gente atualizar um pouquinho, né, tem muitas mulheres que têm medo de engravidar, porque elas não querem. Então, elas travam na relação sexual, porque eu não quero ter filhos. E como a sexualidade era só para isso, né? Ou então, né, a gente vem de toda uma liberdade sexual, mas assim, a gente ainda está muito numa sobrecarga. Porque tudo aquilo que as mulheres faziam lá, lembra que tinha que dar conta da casa, dos filhos, a gente incorporou o trabalho, a gente incorporou a correria, a gente começou a se alimentar mal, a gente começou a não cuidar da nossa saúde, né? Por quê? Porque a gente tem uma crença de que a gente não é importante. E aí, como é que eu vou me permitir ter prazer? Como é que eu vou me permitir eu ter escolhas se as mulheres não podiam fazer isso? Então, é claro, a gente vai ter que olhar para cada mulher, né, para cada história, mas tem muito dessa conexão com o corpo e das não decisões, das não vontades atendidas, né, quando a gente vai pensar nessa questão sexual em si, né. E depois tem uma outra questão ainda, né, quando a gente pensa na libido, tem eu comigo e eu com o outro. Porque normalmente, né, a sexualidade é uma troca. Então, assim, aí eu volto de novo lá para antigamente. O que é que as mulheres recebiam dos maridos, né? Elas recebiam um ato sexual que ele escolhia o dia, que ele escolhia como era e que ela só recebia, não tinha uma troca. Na grande maioria das vezes, os homens não estavam, né, preocupados com esse prazer da mulher. E a gente veio conquistando essa liberdade, né, nas últimas décadas, mas a gente, como ainda tem essa crença de que nem a gente se preocupa com a gente, quantas vezes que, né, nós mulheres que já entendemos, que já sabemos um pouco de sexualidade, quantas vezes a gente para falar sobre isso, né? Então, assim, ainda está enraizado na gente essas questões de como é importante eu me vejo, eu me sinto, para eu conseguir levar isso para o outro, né? Então, assim, eu acho que a ideia é trazer um pouco essa percepção, né? De que eu preciso estar bem comigo, primeiro eu tenho que cuidar, eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, eu tenho que me permitir tomar decisões, né? E depois eu olho para o meu parceiro, né? É o parceiro que eu quero, eu tô bem nessa relação, porque às vezes, assim, a mulher, ela também não é um liga e desliga, né? Se você não tá bem numa relação, a tua sexualidade vai modificar. Porque tem toda essa questão de liberação hormonal, mas também relacionada a como eu me sinto segura, como eu me sinto apoiada por esse parceiro. Se eu não tenho isso, eu já não vou mais ter aquele relaxamento, como a Fer disse, né? Se eu não confio, se eu acho que esse meu marido está me traindo, se esse meu marido ele trata mal meus filhos, né? Dentro da maternidade, pensando, se esse meu marido vive uma triangulação, se ele cuida mais da mãe do que de mim. Então, tudo isso vai desenvolvendo na mulher algumas proteções de que eu não me sinto pronta, não me sinto relaxada para receber, né? E se eu não estou bem aqui, eu não recebo bem e eu não tenho a troca, né? Então, sempre a gente vai olhar para essas questões quando a gente for olhar para essas crenças, né? Claro, depois a gente precisa olhar para
para alguns casos mais intensos, né, as relações de abuso, né, as mulheres que tiveram filhos e foram obrigadas a abortar porque o parceiro não queria. Então, assim, a gente tem várias outras questões ali no meio, né? Mas, assim, de uma maneira geral, se a gente for olhar para todas nós mulheres, todas nós viemos de sistemas de crenças onde a gente não tinha este lugar de escolha. E que bom que agora a gente conquistou, que bom que agora a gente pode falar disso, mas para a gente conseguir se conhecer, para a gente conseguir saber o que eu gosto, o que eu não gosto, eu preciso, como disse a Fer, eu preciso tocar, eu preciso estudar, eu preciso buscar ajuda, né? Porque isso não nos foi ensinado. Então, agora a gente está buscando isso, né? E as próximas gerações, eu acredito que vão ter isso de uma maneira muito mais leve. E algo assim que a gente sempre comenta e é pura verdade. A educação para o homem e para a mulher é muito diferente, né? Exatamente. O menino, desde pequenininho, tipo, né? Aprende a tocar o seu órgão genital. É algo natural, totalmente natural. A família né? dá risada. Exatamente. A Que menina, as bonitinho, pessoas falam né? assim, tira a mão daí. Tira a mão daí. Na né? adolescência, a menina assim, nossa, vê se você não volta grávida, tá? Uhum. O menino, com quem é que você dormiu? Né? Exatamente. Então, assim, essas coisas ainda estão presentes de uma maneira talvez um pouquinho mais leve ou mais enrustida, né? Mas ainda estão presentes, né? Então, isso desde cedo já começa, né? Esses tabus para nós. Então, falar disso hoje, né? É algo totalmente libertador. Exatamente. Né? E é engraçado, né? A gente comentando sobre libido. A gente vai gravar um podcast sobre libido. Nossa! Né? Libido, que legal! Como se fosse algo assim que ninguém viu, né? Onde tá? Onde tá? Né? Exato. Porque Exato. realmente é difícil falar, né? Mas isso vem lá de trás, a educação que a gente teve, né? Então, dá tempo de mudar isso, acho que a gente está conseguindo, né? De pouquinho em pouquinho. Tá Quebrando bom? ciclos, né? Tabus. Padrões. Padrões, exatamente. Tá, então assim, nessa primeira roda de perguntas, de conversa, né? É uma conversa. A gente abordou vários aspectos, as facetas, né, da libido. Então, a tal da integralidade da mulher. E agora vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer para ajudar essa mulher. Essa mulher que somos nós, na verdade, né? E acho que até fica fácil para a gente falar sobre isso, porque a gente passa por isso, né? Nós somos aquelas que trabalham, que tem que estudar, que tem que crescer na vida, que tem que, às vezes, mudar o curso da profissão, que tem que se encontrar de novo, que tem que criar filho, que tem que criar para si, né? Então, a gente consegue falar com naturalidade isso porque a gente vive isso, né? Então, é isso que é gostoso.